Olá, eu sou o professor Marlance e tenho um canal no YouTube chamado Guia dos Perplexos, no qual eu tenho gravado com uma máscara devido ao fato de ter tido a piorreia e ter caído 4 dentes, e eu fiquei envergonhado de mostrar essa falha. Eu tenho um plano odontológico muito bom chamado MetLife, mas a pandemia não me permite, pois tenho 73 anos de idade e os dentistas da MetLife ainda não estão disponíveis. Então, como não me incomoda, na verdade, era apenas uma questão estética, explicado isso a vocês, tolerem essa falha até que eu a corrija. Bem, Guia dos Perplexos, portanto, é o nome do meu canal no YouTube. Lá vocês encontrarão já muitos vídeos com muitos assuntos. O último que eu estou gravando é uma série chamada Alquimia. Mas surgiu um problema com a minha querida companheira Tereza Cristina. Ela já passou pela Igreja Católica, pela Igreja Pentecostal, pela Igreja Batista, mas de qualquer maneira somos cristãos. Então, nós já partimos de um princípio. Se você não é cristão, esse vídeo provavelmente não vai lhe interessar, porque nós somos cristãos. Então o cristianismo tem 2000 anos e 20 de existência, e tem mais de 30.000 ramificações. Vocês talvez não saibam, né? Mas tem mais de 30.000 ramificações. Então, talvez vocês conheçam somente as mais conhecidas. Então, como eu disse, eu fui criado católico, dentro de uma família católica, tive um problema semelhante ao dela, uma crise, não de fé, uma crise religiosa. Então, essa crise religiosa me obrigou a fazer um estudo. Tá, obrigado. Meu amor. Essa crise religiosa me obrigou a fazer um estudo, porque foi algo muito pessoal, não vou descrever os detalhes, mas eu seria beneditino. Eu estava estudando no Mosteiro de São Bento, tendo como meu tutor Dom Odilon Moura, que era doutor em Direito, doutor em Teologia e especialista em Teologia Tomista. Era meu ídolo. E ele me convidou para fazer uma experiência sacerdotal no Carnaval, a fim de saber se eu queria ou não queria ser um monge beneditino, já que eu tinha muita vontade de estudar, muita facilidade em aprender, e os beneditinos são especialistas em literatura. Então era a ordem mais adequada para mim. Houve um problema e eu terminei me indispondo com a fé católica e saí do Mosteiro de São Bento, mas foi muito útil o que eu aprendi lá. E nessa época também eu passei a fazer a Universidade Católica de Petrópolis. Então eu estudei teologia com Dom Odilon, que, sendo meu tutor, ele criou cursos especiais para os grupos dos oblatos, e ele me levava para esses cursos tanto em Petrópolis quanto no Rio de Janeiro, onde o Dr. Gustavo Corsão e outros padres Dom Marcel Lefebvre, cheguei a conhecer Dom Marcel Lefebvre vindo aqui no Brasil para nos dar uma instrução naquela época sobre a igreja progressista e a igreja tradicionalista. Estava naquele problema entre a igreja racha, não racha, como está agora com Francisco. Então, a minha crise não foi de fé, porque eu continuava crendo em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas, as visíveis e as invisíveis.
e em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor. Porque nós somos criaturas de Deus, adotados como filhos através de Jesus Cristo. Então nós somos filhos adotivos, enquanto que Jesus Cristo é filho natural do Pai, é o único filho natural de Deus Pai. Por isso é unigênito, enquanto que nós nos tornamos filhos adotivos através da fé em Jesus Cristo, o que toda a igreja cristã faz através do ritual do batismo, segundo Jesus Cristo mandou. Mas a nossa crise de fé foi parecida. Quer dizer, ela chegou em determinado momento em que ela não sabia se devia ser católica, cristã, não há dúvida, né? Nem eu nem ela duvidamos, nem eu com o meu problema lá com Dom Adilão e os beneditinos, nem ela com as questões dela, mas teve um sonho. Depois de ficar adormecida na fé e de ter participado da confissão católica romana, da confissão pentecostal e da confissão batista, ela adormeceu na fé e uma noite teve um sonho. Eu vou pedir a ela para contar o sonho, como é que foi, porque tudo começa a partir desse sonho. Por favor. Bom, eu estava dormindo, aí de repente sonho com uma ladeira. Então, nessa ladeira, lá em cima, havia uma casa. Só que nessa casa eu entrei, eu não sabia quem estava lá, quem não estava. Aí tinha uma senhora, ela vestida com um veste branco. É tipo um culto religioso. Então, aí eu vi aquilo, eu falei assim, eu quero entrar, eu quero olhar. E fui ver. Eu vi. Aí ela perguntou, você quer ficar aqui, quer assistir? Eu falei, eu gosto. Aí fiquei, assisti. Aí depois de eu assistir tudo isso, aí fui embora. Aí quando eu saí de lá, eu já não saí mais com a roupa que eu tava. Eu já estava com a roupa de manga comprida, um vestido azul comprido, muito bonito. Pronto, aí acabou. Aí no segundo sonho, aí uma pessoa perguntava assim, você quer ser batizada? Aí eu falei, quero. Aí acordei. Pronto. Aí está o sonho contado por ela mesma. Eu sou especialista em sonhos. Eu li aos 16 anos de idade, me foi dado de presente por um amigo, a coleção completa das obras de Sigmund Freud sobre psicanálise. Eu li, entendi e fiquei fascinado com a psicanálise e comecei a praticar. Inicialmente traduzindo meus próprios sonhos, depois traduzindo os sonhos dos amigos, e hoje eu já estou nessa praia há 40 anos. Então, ela me contou o sonho dela, como ela estava adormecida na fé, eu achei que o sonho fazia muito sentido. Era como se fosse um chamado para que ela voltasse a despertar, voltasse a praticar, porque ela via um culto religioso. Vejam bem que ela não disse de que corrente religiosa, de que confissão religiosa, mas que ela disse que queria ver, portanto, provavelmente seria cristão? Era cristão. Então, era um local onde se celebrava uma cerimônia cristã e ela foi convidada a assistir, ela assistiu, gostou, saiu, todos estavam de roupas brancas e ela saiu com uma roupa azul, ainda não era branca, mas o azul é uma tonalidade que no simbolismo, na psicanálise, azul é mais ou menos igual ao branco e vermelho é mais ou menos igual ao preto. Então, uma roupa azul quer dizer mais pura do que estava antes de entrar. Logo, esse sonho é muito importante, porque o senhor subconsciente dela, que é o fabricante dos sonhos, disse que naquela cerimônia, naquela casa, que provavelmente era uma reunião cristã, ela entrou mais, vamos dizer assim, distante de Deus e saiu mais próxima de Deus. Isso é muito interessante porque o meu problema religioso também foi esse, né? Eu, quando tive o problema,
eu não vou dizer o que foi, porque vai ferir muito a memória desse meu queridíssimo amigo, Dom Odilon Moura, então não vou falar, mas foram dias inesquecíveis, foram 2 anos no Mosteiro de São Bento. Ele me deu muito preparo em filosofia, em teologia, em cultura geral. Ele é uma pessoa notável e vamos honrar a memória dele. Ele já morreu há uns 7 ou 8 anos e nós somos muito amigos e muito próximos. Ele foi meu tutor e meu guia espiritual durante 2 anos. Devo muito do que eu sei a ele. Então eu achei a experiência da Teresa muito parecida com a minha, porque quando eu tive a minha crise religiosa, eu passei a odiar a Igreja Católica, que era a fé que eu professava, por causa do problema que que o Dom Odilon, monge beneditino, causou, né? O que ele fez era algo tão escandaloso, era algo tão baixo, que eu saí do mosteiro, voltei para casa da minha irmã. Eu morava no Flamengo com a minha irmã, Rua Silveira Martins 40, ao lado do Palácio do Catete, né? Então, e eu fiquei odiando a Igreja Católica durante 8 anos. Durante 8 anos eu tinha verdadeira aversão, nojo à Igreja Católica, que foi a igreja em que eu fui criado, batizado, fiz primeira comunhão, fui crismado. Então, mas eu era uma pessoa espiritualizada. O meu velho e sábio avô me criou dentro de uma visão espiritual do mundo. Eu não conseguia ficar com a alma vazia. Também não tinha nada contra Jesus Cristo. Eu só não conseguia entender por que ele permitia que um homem tão sábio, um padre tão prendado, né, um monge beneditino que tinha tanta cultura e que, olhando-se assim, olha, eu assisti aulas de teologia dadas pelo Gustavo Corsão em casas riquíssimas, em salas onde só entravam pessoas assim, generais e coronéis, ou filhos de embaixador, pessoas riquíssimas. E eu ia com o Dom Odilon e ali frequentava aquelas aulas, geralmente de filosofia ou de teologia. De qualquer maneira, tudo ligado ao cristianismo. Então eu decidi tirar esses 8 anos, não podia ficar sem fé nenhuma. Eu decidi esquecer que eu era cristão e procurar saber que outra fé eu poderia ter para substituir o cristianismo. Cheguei até a pensar em substituir Jesus. Tal foi a minha decepção e tal foi o meu conflito. Eu tinha 19 anos. Estávamos lá pelos idos de 1964, 65, em plena efervescência da ditadura militar. E então o que eu quero agora é passar para a Teresa, e logicamente para vocês que nos ouvem, qual foi a metodologia, qual foi o método que eu usei para me reaproximar de Deus. Então, durante 8 anos, eu li muito, e foi muito produtiva essa leitura. Eu me tornei um bibliófilo, ou mais ainda, um bibliômano, quer dizer, eu adoro livros, e tudo que eu faço com livros, né? Aqui agora mesmo, eu estou com a minha Bíblia Sagrada, que é das Paulinas, Bíblia Sagrada, e a Teresa está com a Bíblia que foi dada de presente a ela quando ela estava frequentando a Confissão Batista, que é Bíblia de Promessas. Foi dada na Igreja Batista que ela frequentava. Então, é a Bíblia. Essa é protestante, essa é católica, e estou aqui com um outro livro que me foi dado por Dom Odilon Moura quando eu fazia, Padre Roberto Sara,
vigário então paroquial da Igreja Matriz Santa Teresinha, quando eu estava me tornando, fazendo a experiência sacerdotal de 2 anos no Mosteiro de São Bento. É do padre Frederico Dattler, extremamente respeitado por ser idôneo e isento, é editado pelas Edições Paulinas e é uma sinopse evangélica, ou seja, quando tem alguma coisa, por exemplo, a última ceia, aí ele vai dar aqui Mateus, Marcos e Lucas, que são os sinóticos, ou seja, aqueles que trazem o assunto. Aquele que não traz, São João não fala da última ceia, então está vazio, está em branco. Então, um sinótico é um livro que um assunto que é tratado no Evangelho de Jesus Cristo é exposto nos 4 para que você leia os 4 e compare. Então, é um livro de estudo. Eu vou pedir a Tereza que leia em Mateus 26, de 17 a 19, mais ou menos. Pode ler. No primeiro dia das festas dos pães, dos pães ázimos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comemorar a Páscoa? Ele disse: ide à cidade um certo homem e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenaram. Prepararam a Páscoa e chegaram à tarde. Assentou-se à mesa com os 12, e comendo eles diziam: em verdade vos digo, que um de vós me há de trair. Mas aí já não é mais a ceia. Aí já o que nós queremos era a preparação da ceia. Ela vai continuar a leitura. Então, Marcos narra o mesmo fato assim: no primeiro dia dos pães ázimos, dia em que se sacrificava o cordeiro pascal, os discípulos, porque não tem a Páscoa judaica, os discípulos lhe perguntaram: onde quereis que vamos preparar-vos o necessário para comerdes a Páscoa? Enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à cidade e encontrareis um homem levando uma bilha d'água. Seguiu. E onde entrar, dizei ao dono da casa: o mestre manda dizer: onde é a minha sala em que poderei comer a Páscoa com meus discípulos? Ele vos mostrará no pavimento superior uma sala espaçosa, guarnecida de móveis e pronta. Fazei-me lá os preparativos. Seus discípulos o deixaram e foram à cidade. Lá encontraram tudo como lhes havia indicado e prepararam a Páscoa. Chegando à tarde, veio Jesus com os 12. Então você vê, Mateus foi mais curtinho, Marcos foi mais longo um pouco, e Lucas ainda é mais longo, mas eu vou ler, porque são os 3 evangelistas que falam sobre o assunto. Lucas 22 diz: chegou entretanto o dia dos pães ázimos, no qual se devia imolar a Páscoa. Estamos na Páscoa judaica. Jesus enviou Pedro e João, disse-lhes: ide e preparai tudo para comermos a ceia pascal. Eles disseram: onde quereis que a preparemos? Respondeu-lhes: assim que entrardes na cidade, encontrareis um homem levando uma bilha com água. Acompanhai-o até a casa em que entrar, e dizei ao pai de família daquela casa: o mestre manda-se dizer: onde está a sala em que comerei a Páscoa com meus discípulos? Ele vos mostrará uma sala no pavimento superior, grande e mobiliada. Grande o suficiente para caber 200 pessoas. E mobiliada, pronta já. Então esse homem era muito rico. Era discípulo de Jesus e era o pai de João Marcos. Era romano de nascimento, casado com uma judia.
Então tinha uma casa em Roma e tinha uma casa aqui na Judéia. Não sabemos o nome dele, sabemos apenas que ele era o dono do que nós chamamos o cenáculo, ou a sala, o salão, onde Jesus preparou a ceia, e tudo já estava combinado com ele, porque ele era um dos discípulos ricos de Jesus. Foram e encontraram tudo como Jesus lhes indicara e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa juntamente com os apóstolos. Disse-lhes: Desejei ardentemente comer esta Páscoa convosco antes de sofrer. Pois eu vos digo que não mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Tomou o cálice, deu graças e disse: Tomai e dividi entre vós, pois eu vos digo que não mais beberei do fruto da videira até que chegue o reino de Deus. Aqui ele chega ao cálice. Bom, primeiro de que tudo nós temos que ter uma pequena informação. A Páscoa foi deixada por Moisés. Moisés instituiu a Páscoa por ordem de Javé, quando ele estava no Egito, na noite da morte dos primogênitos, que foi a última praga que fez com que o faraó permitisse com que os judeus escravizados fossem libertados por Moisés e saíssem do Egito. Então, é uma festa que Jesus Cristo viveu, vamos tomar assim, o ano 0, que ele nasceu no ano 4 do imperador Augusto, e morreu no ano 30 do imperador Tibério. Mas essas cronologias, né, foram usadas para fazer o nosso calendário, que toma Jesus Cristo como sendo o ano 1, o nascimento dele, e hoje nós estamos em 2020, o que há um erro de 4 a 6 anos, porque Dionísio o Pequeno, que foi encarregado pelo Papa de refazer o calendário, Júlio César já tinha feito um calendário novo, porque ele percebeu que essa história de cada rei, o escriba da corte fazia o seu calendário, ou seja, o ano 1 do imperador Augusto foi até o ano 40, Augusto reinou 40 anos, só que ele reinou 4 anos ou 6 com o nome de Otávio. E Dionísio Pequeno, monge, não se lembrou desse detalhe. Então, os 4 anos em que o imperador Augusto, filho adotivo de César e seu sucessor, reinou com o nome de Otávio, que era o nome de batismo dele, o monge Dionísio não considerou e fez como se fosse o ano 1, o ano do imperador Augusto. Mas Augusto tinha reinado como Otávio, então ficou para trás 4 a 6 anos, não sabemos ao certo, que Dionísio, o Pequeno, não computou. Então o ano 1, na verdade, já não é o ano 1, é o ano 5 ou 6. E por isso nós temos um problema que durante muito tempo atormentou os cristãos. Era porque o rei Herodes morreu no ano 4, e como é que ele podia ter mandado matar os inocentes para poder se livrar de Jesus, se ele morreu no ano 4 e, segundo a cronologia cristã, Jesus nasceu 2 anos depois dele ter matado os inocentes? Então, isso aí descobriu-se, alguns pesquisadores cristãos descobriram que o calendário tinha um erro, que agora já não adiantava mais, porque já estávamos lá pelo ano 1600 ou qualquer coisa dessa natureza. Manteve-se o erro, e quando nós dizemos hoje, eu ri muito, porque diziam que o mundo ia acabar no ano 2000. Acontece que, como havia 6 anos de atraso, né, o ano 2000 chegou e ninguém se preocupou com isso, porque o ano 2000 estava, pelo calendário cristão, 6 anos à frente. Então passamos pelo ano 2000 sem ninguém ter medo. E todo mundo com medo do ano 2000, que já seria o ano 2006. Então vocês veem como é interessante. Mas de qualquer maneira aqui nós temos o início da nossa pesquisa. Foi assim que eu voltei a me aproximar de Deus. E foi assim, e é assim que eu estou passando para vocês, nesses vídeos que eu vou chamar de Nas Pegadas de Jesus. Então o canal continua sendo o Guia dos Perplexos.
Os vídeos terão uma duração média de 30 a 40 minutos e nós iremos nas pegadas de Jesus, procurando Jesus, e aqui estamos no momento da Páscoa. E é curioso porque vocês vão ler na Bíblia que os judeus celebraram a Páscoa no sábado, por isso na sexta-feira da Paixão, que nós vamos ver aqui, Jesus foi crucificado e Arimateia, Nicodemos e outros amigos de Jesus, ricos do Sinédrio, senadores da República, viu? Porque o Sinédrio era o Senado na época para os judeus, foram pedir o corpo de Jesus para que não desse 5 horas da tarde e Jesus fosse tocado por eles, porque ele tinha morrido e era proibido participar da Páscoa se você tivesse tocado num cadáver. Então Arimateia, Nicodemos e outros foram pedir a Pilatos o corpo para sepultá-lo às pressas, entre meio-dia e 4 horas, para que às 5 tomassem banho e celebrassem a Páscoa judaica no sábado. Mas Jesus, que era de tradição essênia, porque Maria, José, Joaquim, Ana, Zacarias e Isabel eram essênios. Então os essênios tinham um calendário diferente do calendário do templo judaico, dos sacerdotes judeus. E Jesus, como a família dele era essênia, essênio quer dizer os puros, foram sacerdotes que depois a gente vai falar a respeito deles, que se retiraram das cidades e foram para o deserto e assumiram o nome de essênios. Mas, na verdade, o verdadeiro nome deles era a Ordem de Melquisedeque. Então, primeira coisa aqui que nós vamos ver é que a ceia pascal que Jesus está celebrando aqui não coincide com a ceia pascal dos judeus, porque o calendário judaico, devido ao tempo que se passou, Moisés viveu por volta de 1350 anos antes do nascimento de Jesus Cristo, 1350 antes de Cristo. E de lá para cá, as coisas, você sabe que quem conta um conto aumenta um ponto, então os sacerdotes do templo fizeram um cálculo e os sacerdotes mais fiéis, mais religiosos, não concordaram com aquele cálculo, de tal maneira que naquele ano, o 14 de Nisan, que equivaleria mais ou menos ao 14 de abril, do nosso mês de abril, é mais ou menos a data da Páscoa mesmo, né? Segundo o calendário essênio que Jesus seguiu, ele usava os cabelos grandes, que era proibido para o judeu comum, mas ele, como era de tradição essênia, usava os cabelos até o bumbum, batendo no bumbum, era proibido, viu? O homem tinha que usar o cabelo cortado na nuca. Só quem podia usar o cabelo comprido era a mulher. Mas como ele era um nazireu, consagrado a Deus, então ele tinha essa permissão especial. Por isso ele tinha os cabelos muito longos. E celebrou a Páscoa dele, dos discípulos dele, 200, que estavam no cenáculo. Nesse cenáculo, que era muito grande, que era de propriedade do pai do futuro evangelista João Marcos, que é um dos que contam o episódio da preparação da sala. Tudo já estava acertado, embora esse seja um dos discípulos que nós não temos o nome dele, não era apóstolo, os apóstolos estavam ao redor de Jesus, Jesus estava com 12 apóstolos, e havia serviçais que iriam servir a Páscoa, que era uma cerimônia muito solene. Só que Jesus estava celebrando ela na quinta-feira, que nós hoje chamamos Quinta-feira da Paixão, e os judeus celebrariam no sábado. E então aqui há um desencontro, mas já está explicado para vocês. Eu comecei por aqui. Esse desencontro, esse ponto de encontro, Jesus celebrando a Páscoa judaica, me dizia o seguinte: Jesus foi um judeu, filho de Maria de Nazaré e José, o carpinteiro, também de Nazaré. E nós temos a genealogia dele, que vamos ler em algum momento. E ele viveu como judeu a vida toda, até este momento.
Neste momento preciso, ou seja, na celebração da Páscoa judaica, no ano em que ele completava 33 anos, alguns autores dizem 30, né? Mas no ano 30 do imperador Tibério, do reinado de Tibério, imperador romano, e portanto que mandava naquilo tudo ali. Então, essa foi a última ceia de Jesus com os seus apóstolos e com 200 discípulos, certamente a mãe, as santas mulheres e o próprio pai do João Marcos deveriam estar no cenáculo, que era uma propriedade enorme, capaz de caber 200 pessoas. E João Marcos, e o pai de João Marcos, não sabemos o nome dele, mas um discípulo de Jesus, rico como Arimateia e Nicodemos, né, foi capaz de preparar carneiro assado para 200 pessoas, pães ázimos e molho especial para essas 200 pessoas e acomodá-los nessa sala. Não era necessário pouco dinheiro, hein? E tudo tinha sido combinado porque o pai de João Marcos sabia que Jesus ia celebrar a ceia, a Páscoa judaica, de acordo com o calendário dos essênios e não com o calendário dos judeus. Isso vai marcar o começo do nosso estudo nos passos de Jesus, ou nas pegadas de Jesus. Esse vídeo chamar-se-á A Ceia. Agradeço a vocês e a minha querida Cris, que vai ter que ter a paciência de fazer o caminho que eu fiz, só que eu levei 8 anos, hein? 8 longos anos estudando nesses livros, e outros que vocês vão ver naquela minha Bíblia preferida, que também me foi presenteada pelo padre Roberto Zara, que foi quase um pai para mim. Tá vendo? Bíblia das edições paulinas. Não sei se aqui dentro isso está claro. Bíblia Sagrada, edição paulina, Pontifício Instituto Bíblico de Roma. Então, é diferente da dela. A dela é das testemunhas da Igreja Batista. Muito obrigado por terem ouvido esse vídeo. Então, haverá uma sequência, porque eu vou fazer a minha caminhada junto com ela. E junto com aqueles de vocês que quiserem nos acompanhar. E esse fato é importante, porque Jesus viveu como judeu. Eu vou repetir isso, a vida inteira, cumprindo rigorosamente os mandamentos. Mas ele, ali, naquele momento, naquele salão, no cenáculo, ele rompe com o judaísmo. Ele inicia uma outra religião. Ele quebra, ele faz uma ruptura, ele funda o cristianismo. Então, é a partir dali que nos interessa, a nós que somos cristãos, a vida de Jesus. O resto, antes disso e o Antigo Testamento, irá aparecendo na medida em que for necessário. Cris, muito obrigado pela sua paciência e por sua leitura, e faremos o próximo vídeo. Não se esqueçam de dar o seu like, de se inscrever no canal e de fazer algum comentário. Darei respostas às perguntas que fizerem a esse vídeo. Eu pessoalmente responderei. Sugestões, críticas, perguntas, o que vocês quiserem, façam e eu responderei pessoalmente. Até o próximo.